meu professor já me mandou voltar pro Brasil. Meu professor já me mandou voltar pro Brasil. Meu professor já mandou voltar pro Brasil. O meu professor já me mandou voltar pro Brasil. No verão, tava muito calor aqui e, como de praxe, até no Rio mesmo, que é muito mais perigoso, eu ia à praia sozinha. E eu sempre fui à praia sozinha e nesse dia eu peguei o ônibus, fui à praia. Tava parada, sozinha, num canto um pouco mais afastado. Chegou um estrangeiro que falava inglês e eu falando também com ele. Ele falou oi, aí eu falei oi, tudo bem? E ele tava flertando. Mas depois desse flerte, ele começou a falar, tipo, por que você tá aqui sozinha? E eu achei muito invasivo da parte dele. Depois disso eu fui, dei um fora nele, ele foi embora e aí começou a ventar um pouco. Eu coloquei a parte de cima do meu biquíni e um velhinho da minha frente, português, com, sei lá, pra lá de 70 anos, ele virou pra mim e falou assim, tá frio, né? Eu falei, tá frio. E pronto, isso foi a abertura que ele precisava para começar a me invadir naquele momento. Aí ele começou a falar várias coisas, falou, nossa, o teu sotaque é diferente, você não é portuguesa, aí achou que eu talvez fosse de qualquer outro lugar, aí falasse português, eu falei, não, eu sou brasileira. Aí ele foi e começou a falar, mas você tá sozinha? Por que você tá sozinha? Eu fiquei impressionada como eu estar sozinha na praia naquele momento foi assim, um debate de pessoas que não tem nada a ver com a minha vida, sabe? Se eu quero ir à praia sozinha, eu vou. E aí ele começou a falar isso e no final ele já tava falando que tinha carro, onde eu morava, que se precisasse ele me levava em casa e blá blá blá. E um papo muito estranho e quando a gente chega no exterior e a gente não tem ninguém e a gente já não se sente segura por ser mulher. E o cara ainda me invade assim, eu pensei, se ele puxar o braço aqui, eu não consigo fugir. E aí eu fui e saí com ele foi atrás de mim, assim, coladíssimo atrás de mim. E a gente foi andando pra parte que eu ia pegar o ônibus, e ele insistindo. E eu continuei andando na Avenida Nascente, ali na orla da praia, como se eu morasse ali, sem poder atravessar a ponte para poder pegar meu ônibus por causa de um velho que simplesmente assediou na praia. E depois desse dia eu não fui mais à praia sozinha, que eu fiquei com medo. E foi um momento muito chato que eu passei aqui. Eu só contei isso para as pessoas mais íntimas minhas. Em 2015, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu estava passando pela imigração no aeroporto de Lisboa. E logo quando eu cheguei, tinha todas as documentações, cartas para a universidade de aceitação, visto para moradia de residência para estudante, tinha a carta de aceitação para residência e tudo mais. Mesmo eu apresentando todos aqueles documentos para o agente da imigração, ele ainda fez tipo de pergunta como se eu tinha vindo aqui para Portugal para arranjar um namorado ou se eu só estava passando por Portugal para ter uma entrada para poder ficar aqui para arranjar um marido, como se eu fosse qualquer outro tipo de pessoa. Tava numa balada, uma boate da cidade, parada, dançando normalmente, até que uma pessoa se aproximou de mim e começou a dançar junto comigo. E até aí tudo bem, ele tava no espaço dele, eu tava no meu, a gente tava dançando. E aí a gente começou a conversar, e ele perguntou de onde eu era, eu disse que era do Brasil, ele era italiano. E ele disse que conhecia o Brasil pela quantidade de transexuais e porque a gente dançava bem. E até aí tudo bem, a gente se aproximou, acabei ficando com ele. E nesse primeiro contato ele já veio com a mão na minha bunda com tudo. E eu disse pra ele que não queria aquilo, que não estava satisfeita com a posição dele. Saí de perto, só que como a boate era muito pequena, a gente acabou se aproximando de novo. E eu tive que explicar pra ele milhões de vezes porque eu não queria. Outro dia eu tava na rua com um grupo de amigos meus, celebrando o aniversário de um amigo meu. E a gente estava em um grupo com várias pessoas e tinha bastante meninos. E, entretanto, tinha um bêbado que estava sentado na calçada. E ele vinha e tentava falar com a gente. E toda vez que ele tentava se aproximar, eu me afastava. E uma dessas vezes que ele se aproximou de mim, ele veio e me perguntou qual era o meu nome. E eu disse que não era da conta dele. E pelo fato de eu simplesmente dizer não era da conta dele, ele disse, nossa, que sotaque delicioso. Como se fosse uma coisa mais estereotipada que isso, não há. E mesmo eu me afastando e falando pra ele a merda e esse tipo de coisa,
ele ainda estava sentindo prazer da maneira que eu estava falando. Ele vinha e me dizia assim, ai, me trata mal que eu gosto, ainda mais com esse sotaque gostoso e tudo mais. Depois de ter trabalhado o dia inteiro, eu resolvi ir num bar pra beber um pouco, a minha cerveja preta que eu gosto. Tava parada no bar, um homem simplesmente foi se aproximando aos poucos, começou a tentar se introduzir na minha conversa com o bartender e no final ele já tinha falado um monte de besteiras em inglês e deduziu que eu não falava inglês. E tava pedindo desculpa por estar bêbado e estar falando tantas besteiras, que era a primeira viagem dele sozinho, como se isso justificasse. Ele perguntou pro bartender se eu falava inglês, e eu respondi pro bartender que eu falava 3 línguas, mas eu não queria falar com ele. E o bartender traduziu pra ele e ele perguntou de onde eu era. E aí o bartender disse pra ele que eu era brasileira. No final, depois de muita tentativa, ele pediu a conta e foi embora, só que nesse indo embora ele se achou no direito de bater forte na minha bunda e apertar. E no reflexo eu bati nas costas dele, só que deu um estalo, um barulho alto, e todas as pessoas olharam. E eu fiquei muito brava com aquela situação, fui pra cima dele, briguei com ele, só que ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo. Eu expliquei o que estava acontecendo e nesse contexto o homem já tinha ido embora. E aí os donos do bar foram atrás dele, voltaram com ele me pediu desculpa, falou que estava bêbado e etc. Mas aquelas desculpas não me bastavam, não era aquilo que eu queria naquele momento. Eu estava explicando isso para outras pessoas que eram homens e também não estavam me entendendo. E na hora que acabou todo o contexto, o dono do bar simplesmente falou: pega lá uma bebida pra ela que essa é por conta da casa. E tudo acabava em pizza, assim. Ele me dava bebida, acabou e eu não ficava com esse trauma. Só que eu voltei pra casa, fiquei dias mal, pensando nessa situação completamente invasiva e de graça e de um momento que era pra espairecer minha mente. E não tive esse direito, eu tive esse direito negado de poder ficar tranquila no bar bebendo minha cerveja. Eu acho que, ficou muito marcado pra mim, assim, nesse verão que eu trabalhei no restaurante. Porque, enfim, é um restaurante português, mas ele está localizado bem no centro da cidade e isso faz com que tenha um fluxo de turistas de estrangeiros muito grandes. Então, tem franceses, alemães, ingleses. Primeiro que a última coisa que as pessoas achavam era que eu era brasileira. E aí, isso pra mim já... E quando eu falava que eu era brasileira, eles ficavam impressionados, porque eu tava entrando num estereótipo de brasileira que, primeiro eles me conheciam sem olhar pra mim com eu acho que a ótica de, você é brasileira. Então, eles conheciam uma menina que era branca, que tinha o cabelo liso e que falava línguas bem. Então, automaticamente isso já te colocava num lugar assim de, então você é uma brasileira inteligente, então você é uma brasileira bonita, então você é uma brasileira que atinge o nosso padrão de beleza. Então, como se automaticamente você ser mulher e ser brasileira já te coloca num lugar assim muito lixo. De você não é inteligente, você não pode falar outras línguas, você tem o cabelo, se o seu cabelo não for liso, se sua pele não for clara, você já não tá no nosso padrão de beleza, você já não é bonita, você já é exótica. Assim, isso pra mim foi muito marcante que isso acontecia. E aí, várias vezes, assim, conforme eu ia tendo, enfim, conversando com os clientes, atendendo, no final, vários clientes, assim, uma vez um grupo de 3 garotos ingleses, assim, que deviam ter 20 e poucos anos, assim, eles claramente ficaram, durante o tempo que eu tava atendendo eles, assim, não foi um flerte, sabe? Foi um assédio. E, assim, me assediando a partir do momento que souberam que eu era brasileira, que eu falava bem inglês, que eu entendia eles, etc. E aí, no final do atendimento deles, eles me deixaram 10 euros de gorjeta e falaram que iam voltar. Então, 10 euros de gorjeta é uma gorjeta alta. E eles iam voltar no sentido de, você é brasileira e estamos te comprando com dinheiro e vamos voltar aqui, sabe? E você completamente uma mulher objetificada e, eu deveria ficar grata porque eles me deram 10 euros de gorjeta, eu pertenço a eles de alguma maneira, não sei, sabe? Isso acontecia muito. E aí teve um outro também que me marcou muito, que ele era suíço,
E ele era um cara já mais velho, ele já devia ter seus 50, quase 60 anos. E ele era uma pessoa muito interessante, assim, de se conversar. Ele falava um pouco de português, então... Enfim, eu fui conversando com ele, ele era uma pessoa muito agradável. E aí ele começou a voltar no restaurante todos os dias por minha causa. Porque a gente conversou e aí ele conversava, eu sempre conversava com ele, e ele voltava no restaurante para continuar conversando. E aí ele falou que ele estava... e aí ele soube que eu era brasileira, e aí ele soube que eu era nova, e aí ele... Enfim, todas essas coisas. E aí ele, tipo, começou no final, assim, do meio para o final das visitas dele no restaurante, ele começou com um papo muito de me impressionar com posses, assim, não, porque eu tenho isso aqui na Suíça, eu tenho esses restaurantes, esse aqui é o quê? Ah, eu tô comprando um apartamento aqui em Faro, mas eu preciso de uma mulher jovem, de uma menina para me acompanhar nessa empreitada, assim. E aí eu ficava meio sem graça e desviava do assunto quando ele falava disso. E aí no último dia ele tipo colocou no Google Tradutor assim, alguma coisa do tipo, logo eu já vou embora, eu queria... Ele traduziu meio de um francês não, acho que foi tipo de um alemão, pro português e traduziu meio errado, mas basicamente ele falava ali que ele queria me beijar. E aí eu virei e falei, olha, desculpa, isso não pode acontecer, não só porque é meu ambiente de trabalho, mas porque eu não estou falando com você com essa intenção, estou conversando com você cordialmente, de igual para igual, como amigo, se você pensou que era qualquer coisa nesse sentido, enfim. E aí ele ficou todo sem graça e nunca mais apareceu. Então, eu fui viajar com uma amiga, nós fomos para Barcelona. Na viagem a gente foi para uma festa, a gente foi para uma balada. E aí 2 caras chegaram, começaram a conversar com a gente. E no começo foi uma conversa normal, conversaram e perguntaram algumas coisas. E aí, em determinada altura, eles perguntaram de onde a gente era. E a gente falou assim, nós somos do Brasil, somos brasileiras. E nesse momento, quando a gente disse que era do Brasil, teve uma mudança de comportamento. Ele começou a fazer primeiro aquela coisa, vocês são do Brasil, e começou a fazer algumas caras, algumas bocas, meio que... Como se tudo tivesse virado outra coisa agora, como se a gente tivesse meio que sensualizando, sabe? Começava, tipo, a morder os lábios e já olhava pra gente de outra maneira. E foi mais ou menos isso, assim, mudou da água pro vinho só por a gente dizer que era brasileira. Eu passei por uma dificuldade para casar aqui em Portugal. Eu tinha vindo para Faro, morava em Lisboa, e a intenção seria casar em Faro, porque é a cidade que eu ia morar. É burocrático o processo, eu precisei que minha mãe conseguisse uma certidão mais detalhada e manda para o consulado, dá carimbo, marca, depois o correio. Então, até chegar aqui os documentos demorou um tempo. E complicou para mim porque meu visto já estava para vencer. Eu tinha visto de trabalho, meu contrato não seria renovado, então eu tinha pouco tempo aqui. Chegou os documentos, quando estava tudo certinho, bateu ali com a lista, tudo ok, a gente foi ao cartório. E, na verdade, a gente já tinha ido, né, perguntar como que funcionava, e ela me deu a lista de documentos e disse que eu poderia casar por procuração, que eu estava com medo de não ter data durante o tempo que eu ainda tinha para permanecer em Portugal. Então, ok, ela disse que eu podia fazer por procuração. Nós fizemos, inclusive, a procuração para uma data que ela apontou como disponível. E estava tudo certo, só faltava juntar os documentos. No dia que a gente juntou os documentos e foi para o cartório aqui em Faro, tipo, visto, revisto, tudo certinho, ela viu meu passaporte e viu que eu tinha mais uma semana em Portugal. Eu não sei se ela não viu essa informação antes, acho que ela não viu antes. E aí ela já começou a dificultar as coisas. Fez, muito provavelmente, um julgamento de que era casamento por interesse, né? Porque a documentação foi passada por ela, a autorização e a recomendação de fazer uma procuração foi passada por ela, foi feita, foi paga 20 euros. Depois, quando eu cheguei lá com a lista tudo pronto, só marcar a data, não vai dar. Mas como não vai dar?
Ela, não, você não vai poder casar por procuração. Ficou uma coisa meio enrolada, que ela não conseguia explicar direito. Depois ela entrou, foi falar com não sei o que lá dentro. Não vai dar, deu uma enrolada. Ai, não vai poder fazer por procuração. Eu falei, mas como não? Eu vim aqui esses dias, foi você que me instruiu a isso. Eu fiz, paguei a procuração, agora não pode? E ela, No Brasil, eu conversei com uma amiga minha, que é advogada, ela falou, como assim? Ela procurou os códigos daqui, leu, falou, vai lá, artigo tal, 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 você pode sim casar por procuração. Se você tem os documentos tudo certo, é ir e pronto, marcar a data e casar. Eu anotei o que ela me disse e falei, ó, artigo tal, 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 sim, é permitido casar por procuração, quem não mora aqui, tudo normal. Mostrei pra ela, ela já baixou um pouco a bola. Vou ver. E entrou lá dentro, foi falar com mais não sei quem, e voltou e disse, então tá, então eu vou tentar fazer pra você. Como se não fosse uma coisa garantida, porque não tinha o que dar errado, simplesmente eles estavam impedindo. Nisso, eu e o meu marido já estávamos desanimados com a história. Ele me chamou para um canto e falou também, olha, do jeito que aconteceu, eu acho que não vale a pena a gente deixar os documentos aqui. Eles estão com má vontade. Eles acham que a gente vai casar por interesse, que casamento por conveniência, né, que eles chamam. Eu acho que ela vai deixar nossos documentos ali um tempão, vai fazer de má vontade, vai demorar e a gente precisa disso logo. Então, acho que vale mais a pena a gente procurar outro cartório e fazer o quê? Vai fazer outra procuração e pagar de novo. O que me deixa chateada disso é que o cartório não pode fazer esse julgamento, entendeu? Eu entendo que assuste, você vê, a pessoa está indo embora, resolveu casar, é esquisito. Mas quem poderia, talvez, cismar alguma coisa e tentar verificar a veracidade do casamento seria o SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu tinha a documentação certa, já tinha documentos pagos e a pessoa não quis me atender por preconceito. É só essa questão, é preconceito. Se fosse uma portuguesa que fosse viajar para qualquer lugar, isso não ia acontecer. Aconteceu porque eu sou brasileira e porque acham que eu ia casar por interesse, foi isso. Bom, isso na verdade aconteceu em Lisboa. Eu estava voltando do happy hour, tinha saído do trabalho, fui para um happy hour com o pessoal do trabalho e estava voltando para casa e fui voltar de táxi. E enfim, né, táxi é aquela coisa, quando você entra no táxi, o taxista às vezes gosta de conversar e tal, fala, então a gente acaba conversando, fala sobre aquelas coisas mais triviais, não sei o quê. E ele acabou sendo um pouco invasivo, acabou perguntando algumas coisas mais da minha vida, do tipo, se eu tinha namorado, claro, perguntou se eu era brasileira, e falei, sim, sou brasileira, mas tem namorado? Tenho namorado. E, enfim, a gente conversou sobre essas coisas, deu aquela diferença, né, você é brasileira? Você é brasileira. Enfim, cheguei em casa, paguei o táxi. E aí ele virou pra mim e perguntou, bom, você tá sozinha, né? Seu namorado não tá aí. Posso subir um pouco? E não sei de onde veio isso, não sei que liberdade que ele achou que tinha, mas enfim, foi uma situação super constrangedora. Outra história que aconteceu, uma vez tinha ido numa balada aqui de Faro, estava voltando para casa a pé. Sozinha. Normal, tudo bem. De repente, passa um carro do meu lado e perguntou se eu queria uma carona até em casa. E, eu nesse momento não vi com maldade nada. Pensei, cidade pequena, tudo bem. Falei, não, minha casa é aqui perto, não precisa. E continuei andando. E o carro deu uma volta. Quando eu percebi, ele estava do meu lado de novo, perguntando, tem certeza? Você não quer que eu te leve até em casa? É perto daqui? Eu te levo. Não, tá tudo bem, a minha casa é perto, eu vou a pé, não tem problema nenhum. Aí eu já comecei a achar um pouco esquisito, né? Mas tudo bem, segui, continuei indo para casa. E o carro novamente deu uma volta e insistiu, parou do meu lado mais uma vez. Não, tem certeza? Você não quer que eu te leve na sua casa?
Você tá sozinha? Eu posso te levar, é tranquilo pra mim. Não, eu tô super perto de casa, não precisa mesmo, tudo bem, agradeço, mas não precisa. Nesse momento eu já fiquei incomodada, porque o cara tava insistindo, né? Eu não sei se atrás de mim já não gostei, enfim. Mas voltei pra casa e deu tudo certo. No dia seguinte eu contei a história para as minhas amigas portuguesas, expliquei como tinha acontecido e até então pensava que era normal, mas pela insistência, né? Aí elas viraram pra mim e disseram, você achou que você era prostituta. Eu tava num jantar de praxe e eu tava com um cropped que era um pouco decotado atrás, nada demais, só um pequeno decote. E a minha acadêmica se virou e falou assim, besta, por que você tá vestida assim, toda descascada, sem roupa, assim, tu acha que tá calor como se fosse no Brasil? Era verão, e mesmo se não fosse, quem ela acha que é pra poder falar esse tipo de coisa? Eu uso aquilo que eu quiser. Não vai ser uma mulher, um homem ou qualquer outra pessoa que vai me dizer o que eu devo ou não de vestir. Um dia eu tava conversando com uma mulher, que é portuguesa, e aí a gente tava conversando sobre brasileiros e tal, né, a fama dos brasileiros, e ela falou que as mulheres brasileiras têm muito a fama aqui em Portugal de serem destruidoras de lares, porque aparentemente os homens, eles largam as suas famílias, largam seus casamentos, suas famílias e acabam por uma relação ou por, sei lá, por um outro casamento, mas com mulheres brasileiras. Então, por isso ter acontecido algumas vezes, as mulheres brasileiras acabaram pegando essa fama de ser destruidora de lares. Depois eu fui perguntando pra ela, mas assim, isso quer dizer que não acontece nunca com mulheres portuguesas, assim, homens portugueses casados com mulheres portuguesas não deixam mulheres portuguesas para casar com outras mulheres portuguesas. Não, mas aí é diferente. Aí, sabe, não é a fama de destruidora de lares. Aparentemente só as brasileiras mesmo é que tem essa fama de destruidora de lares. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.